Oi, gente, há quanto tempo, hein, que eu não faço um vídeo sobre a fé e nem sobre artes, porque quando começo o meu trabalho, quando volto ao trabalho, as atividades são muitas, o meu serviço aumenta e aí o meu tempo fica muito escasso. Mas a vontade é o que não me falta, a vontade de apregoar a palavra de Deus, de fazer o ID do Senhor, porque é uma ordem que foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, para que possamos ir em nome dele, pregar este Evangelho tão maravilhoso que ele trouxe a preço de sangue. Ele foi para o matadouro como um cordeiro. Ele foi sacrificado por nós e por isso não se sacrifica mais, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já se sacrificou por nós. Então não há mais necessidade de ninguém sacrificar mais animais, porque o sacrifício vivo hoje agradável a Deus é o nosso culto racional a Ele, é a nossa obediência à Sua palavra, que Ele veio trazer a preço de sangue, porque não adianta nada a gente sacrificar animais e não obedecer a Deus. E Jesus, ele veio obedecendo a Deus em tudo, na sua religião, mas ensinando como é que todas as pessoas devem se comportar para agradar a Deus. Ele, o próprio Deus encarnado, ele se fez carne para nos ensinar sobre o seu reino, como que nós devemos nos comportarmos aqui na terra, nos darmos bem, apesar das perseguições, e herdarmos a vida eterna. Então, como sempre falo em minhas gravações, em nossas gravações, que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, porque estando nós sobre a graça de Deus, consequentemente, estaremos em paz com todos, porque a paz que Jesus Cristo nos dá, o mundo não dá, porque a paz que o mundo dá é aquela na qual você está com saúde, você está bem financeiramente, você está em festa, mas a paz que Jesus nos dá é aquela que mesmo a gente atravessando dificuldades, a gente está feliz, a gente está, mesmo que não esteja tão feliz, mas a gente tem fé, a gente tem a esperança em dias melhores, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio desta palavra. E hoje nós vamos ler juntos aqui e falarmos um pouco sobre esta palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos começar aí a partir do verso 6, até aonde Deus quiser que a gente vá. E neste momento, antes de começarmos, eu peço a Deus, Senhor amado, perdoe as minhas falhas, meu Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o meu Pai na fé. Por que eu digo que é o meu Pai na fé, Deus? Porque foi o único homem que veio ao mundo, 100% homem, 100% Deus, e não cometeu nenhum pecado. Foi o único homem que veio à terra, viveu como homem e como Deus, contudo não se contaminou com as coisas deste mundo em momento algum. Por isso que eu digo
que o Senhor Jesus é o meu Pai na fé. Me dê sabedoria neste momento, para que eu possa falar de acordo com a vontade do Senhor, conforme o que vier do teu coração, Pai, para que eu possa aprender aqui de Ti, que é manso e humilde de coração, e que as pessoas que irão ouvir e ver essa gravação tenham também o privilégio de aprenderem contigo, assim como eu estou aprendendo agora. Então aqui fala um pouquinho sobre a continuação do Sermão da Montanha. Que coisa linda, gente. No princípio da minha conversão, quando eu lia sobre o Sermão da Montanha, quando eu lia o livro de João Batista, lágrimas vinham aos meus olhos, porque era mesmo que eu ver o próprio Jesus falando. Afinal, a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Ainda que haja nela palavras que não condizem com a vontade de Deus, porque faz parte da história da época, mas serve a nós como exemplos. Então, aí a partir do verso 6, no livro de Mateus, capítulo 7, diz assim, nós vamos ler do 6 em diante. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. O 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. O 12 diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Por enquanto vamos até aí, depois a gente prossegue, se Deus nos ordenar a seguir. Primeiro, eu dou a esta mensagem o título de gratidão, porque nós devemos sermos gratos a Deus a todo tempo. A Bíblia nos ensina a sermos gratos a Deus até nos momentos de dificuldades, porque nos momentos de dificuldades nós aprendemos aquilo que não sabíamos, certo? As dificuldades vêm para nos ensinar a viver, por isso que Deus permite que nós passemos por problemas de saúde, Deus permite que nós passemos por problemas sociais, por problemas trabalhistas, enfim, por vários tipos de problemas, para que nós venhamos aprender com os nossos problemas, com os problemas que Ele permite a nós. Afinal, Deus é Espírito e é assim que Ele trabalha. O trabalhar de Deus é dessa forma, permitindo coisas para nos afligir, para que nós venhamos a aprender e também fazendo a sua vontade, com a sua imensa misericórdia,
porque é pela misericórdia, porque nós somos muito falhos. Afinal, há lugares onde não se reconhecem ainda Jesus Cristo como Deus e continua sofrendo. Só vão acreditar que Jesus é Deus quando Ele retornar e arrebatar a sua igreja. Aí a ficha, como dizem as pessoas, a ficha irá cair. Mas muitas pessoas continuam passando por diversas lutas para aprenderem que Jesus é Deus, que ninguém, exceto Jesus, se sacrificou por nós, se tornou como um cordeiro e foi ao matadouro por amor de nós. Por isso que eu digo que Ele é o nosso verdadeiro Pai na fé, porque Ele viveu como nós vivemos, Ele sentiu tudo o que nós sentimos, Ele só não fez tudo o que nós fazemos, porque Ele não fez nada de errado, nada o que contradiz a vontade de Deus, Ele sendo Deus, porque nós sabemos que Jesus sempre existiu, porque quando Deus fez o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem de quem? Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus já existia desde aquela época. Quem segue o Pentateuco, quem segue o Velho Testamento, fique atento a esta passagem que se encontra lá no livro do Gênesis, tá? Façamos o homem a nossa, ele não disse a minha imagem, ele disse a nossa imagem e semelhança. A nossa quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus sempre existiu, desde o início, desde o princípio, porque Ele é princípio, meio e fim. Deus é princípio, meio e fim. Então, não me venham com essa de Velho Testamento, de Novo Testamento, de lei, de graça. Não. Nós seremos salvos sim pela graça. Jesus não veio, como Ele disse, eu não vim ser contra a lei nem os profetas, certo? Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Nenhum Deus se sacrificou por amor de ninguém, apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele, sem dever nada, sem fazer nada de errado. E isso não está no Novo Testamento. Isso vem lá desde os livros antigos, o Pentateuco, o livro dos profetas, nas passagens do profeta Jeremias, Malaquias, Ezequiel, Joel, todos os profetas do passado falaram, eu creio que todos eles falaram sobre a vinda de Jesus. Então, quem não crê que Jesus é Deus, vai continuar sofrendo perseguições horrendas. Enquanto não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, passará por tribulações. Não tribulações como as que nós estamos sujeitas a passar com Ele, certo? Então aqui diz o 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Aí alguém vem e me diz, quais são as coisas santas? São aquelas que são santificadas a Deus, que não podem sair do templo, não podem sair da casa do Senhor. Vejamos o que dizem os demais versículos. Quais são as coisas santas?
Deus me toca aqui nesse momento que as coisas santas são aquelas que Deus nos proporciona, que Deus nos dá. Como é que Deus nos dá algo? Se Deus é Espírito, Ele nos dá através da sua misericórdia, ou por meio da sua misericórdia, nos dando forças para trabalhar, nos dando saúde para trabalhar, abençoando pessoas para nos abençoar. Por que ele diz, fala aqui, ó, não deis aos cães as coisas santas. As coisas santas são as coisas que Deus nos proporciona. São essas as coisas santas. Não deitei aos porcos as pérolas. Meu Deus, errado a gente usar as pérolas para alguma coisa. As pérolas são preciosas. Nós precisamos sim valorizar as pérolas, porque Deus compara tudo que Ele nos dá aqui como as coisas santas e como as pérolas, tá? Que nós não devemos deitar as coisas santas aos porcos e nem as pérolas para que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Está muito claro, meus amados irmãos, muito claro. Deus não é um Deus de confusão. A palavra de Deus não é confusa, tá? Pedi e dá-se-vos-á. Se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá sabedoria para nós entendermos aqui que as coisas santas são as coisas que Ele nos dá. Tudo o que Deus nos dá é santo, é como pérola, tá? E o 7 diz, olha, tanto que vem o 7 aqui adiante, isso no Sermão do Monte, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e que o que busca encontra, e ao que bate se abre. Isso é para todos? Sim, para todos os que obedecem à palavra de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque os desobedientes até recebem algo da parte de Deus, mas é pela misericórdia. E eu me coloco também no meio dos desobedientes, porque o único que passou pela terra e não desobedeceu foi o nosso Pai na fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em nenhum momento errou, em nenhum momento pecou. Quando levaram aquela mulher que estava cometendo pecado até ele para ser apedrejada naquela época, ele disse, levantou a cabeça e disse, atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, quem não tem nenhum pecado. Se fosse hoje, as pessoas poderiam até fazer, certo? Mas quando é da vontade de Deus, todo mundo tem que obedecer. Todo mundo, todo o mundo. Não são só as pessoas. Animais, seres racionais, seres irracionais, seres animados e seres inanimados obedecem a Deus, certo? Quando eu digo seres animados, animais, plantas, seres viventes, inanimados, os que não têm vida. As montanhas, as águas, a chuva, o vento, tudo obedece a Deus, certo? Então, porque aquele que pede, recebe. Quem pede a Deus, recebe. Só que nós temos que saber pedir. É lógico que Deus não vai me dar algo que vai me fazer mal mais tarde. Às vezes eu estou pedindo algo a Deus que no momento, para mim, é excelente. Mas
mas mais tarde pode não me fazer bem e Deus não me dá. Porque está escrito aqui, ó, que pode um filho pedir pão ao pai e o pai lhe dá uma pedra? Pode o filho pedir ao pai um peixe e o pai lhe dá uma serpente? Não. É por isso que muitas vezes as pessoas duvidam da providência divina, duvidam da misericórdia de Deus, porque pedem a Deus aquilo que Deus sabe que não vai fazer bem, certo? Que não vai lhe fazer bem. E aqui diz, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Isso quando nós obedecemos a Deus, tá? Porque mesmo assim, mesmo sendo nós falhos, Deus é tão misericordioso que quando nós voltemos-nos para Ele, arrependidos do que fizemos, Ele é misericordioso para nos ouvir. Ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos acolher, para atender o nosso pedido, para ser misericordioso para conosco. E Ele continua misericordioso para com o mundo inteiro, apesar de muitas pessoas ingratas não reconhecerem Jesus Cristo, seu Filho amado, como Deus. E por isso passam por lutas, muitas lutas, certo? Porque enquanto não reconhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, enquanto não reconhecer que Ele se fez Cordeiro, passou pelo que passou por amor de mim e de ti. Ele foi sacrificado, sem dever nada. Ele foi sacrificado. E os profetas lá do Pentateuco já profetizavam a vinda dele. Não tem como negar. Não tem como dizer que Jesus não é Deus. Certo? Eu não estou aqui desfazendo de religião nenhuma. Porque o próprio Jesus, ele não era religioso. Ele veio para colocar ordem onde estava sem ordem. E nós sabemos por onde ele andou. Nós sabemos onde ele apregou a sua palavra. Certo? Todo mundo sabe onde ele entrou, onde ele apregou a sua palavra. Entretanto, nem todo mundo crê que ele é Deus. E enquanto não reconhecer que ele é Deus, vai ficar sofrendo. Sofrendo, sofrendo e sofrendo. Tá? Sem contar que, se não entrar pela porta, que está escrita aqui na frente, nós vamos ver na frente, a salvação eterna não adquirirá, certo? Então, como já foi explicado aqui, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Só que a gente pede a Deus. A gente pede o alimento, a gente pede as vestes, a gente pede os calçados, a gente pede a chuva, a gente pede pessoas que trabalhem na sua obra, a gente pede pessoas que possam serem lideranças para nos abençoarem. Mas será que nós agradecemos a Deus pelas suas dádivas a nós? Será que nós sabemos agradecer a Deus
pela roupinha que Ele nos dá para vestirmos, pelos sapatinhos que Ele nos dá para calçarmos, pela comida que Ele nos dá para nos alimentarmos, pela água que Ele nos dá para bebermos, pelo pregador que Ele capacita para pregoar sua palavra, porque Ele capacita a todos, Ele chamou a todos, pela pessoa que louva, né? Pela pessoa que toca louvores. Será que nós somos gratos ou nós somos apenas pidões? Deus vê tudo, amores. Deus vê tudo. Ora, se Deus me der a roupinha e eu não zelar dessa roupinha, Deus tem prazer em me dar a roupinha se eu não zelar da roupinha? Se eu não zelar do sapato, do carro que Deus me dá para o transporte, para o meu trabalho, da bicicleta, da moto, do obreiro, da sua palavra, se eu não valorizar as dádivas de Deus, Ele irá continuar me abençoando. Eu vou estar sendo grata a Deus. Nós precisamos sermos gratos a Deus por tudo nessa terra. Agradecermos a Deus pelas vestes, pelos calçados, pelos alimentos, pela água, pela chuva, pelo vento, pelo sol, pelos pais que nós temos, pelas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas boas, não aquelas escarnecedoras. Porque as pessoas escarnecedoras fazem mal umas às outras. São pessoas que tiram proveito através de outras pessoas para se darem bem na vida. Entre aspas, as espertas. Se nós não soubermos agradecer a Deus, nós que congregamos, nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, se nós não valorizarmos cada pessoa que chega, cada pessoa que prega a palavra de Deus, cada pessoa que louva, cantando, ou falando, ou ajudando na obra, cada pessoa que compra um instrumento para tocar louvores, entoar, acompanhar pessoas cantando louvores a Deus. Se nós não valorizarmos isso, não adianta pedir, porque Deus não é menino. Deus não é menino, tá? Deus não vai me dar uma roupa, um sapato ou a comida para eu jogar fora. E aí, minha amada irmã Ilza, professora Ilza, como que eu faço com uma roupa que não me serve mais, um sapato que não me serve mais, uma comida que sobrou na minha casa? Faça doação. Doe para alguém. Nós não podemos doar aquilo que não presta mais. O que não presta tem que jogar fora. Nós temos que doar uma roupa que a pessoa possa vestir, uma roupa que esteja em plenas condições de ser usada, um sapato que esteja em plenas condições de ser usado, um lençol que possa ser usado, uma comida que não esteja estragada. Nós precisamos aprender a somar, porque Deus é o Deus da multiplicação. Deus é o Deus que faz surgir algo onde não tem para satisfazer a necessidade do seu servo. Mas Ele também é o Deus que tira daquele que não valoriza as suas dádivas. Se nós pedimos a Deus membros para o seu corpo, pessoas para trabalharem na obra, pessoas para contribuírem,
almas para o seu reino. Nós temos que zelarmos essas pessoas. Nós temos que sermos gratos a Deus por tudo. Porque se nós não formos gratos a Deus, Deus não vai nos abençoar por causa da nossa ingratidão. Quantas vezes Deus foi misericordioso para comigo e para contigo, mesmo nós sendo errantes. Mas é legal essa ingratidão. Nós temos que sermos gratos a Deus por tudo. E quando Deus usa uma pessoa para nos abençoar, é Deus nos abençoando, nós temos que sermos gratos a essa pessoa. Nós temos que sermos gratos ao irmão que nos abençoou com a palavra. Nós temos que sermos gratos ao irmão que nos abençoou acompanhando com seu instrumento musical. Nós temos que sermos gratos ao irmão que nos abençoou com um sapato, com uma camisa, com uma calça, com um vestido. Nós temos que sermos gratos por aquele irmãozinho que aceitou aquela roupinha, aqueles sapatos que não nos servem mais, mas estão em plenas condições de uso, para a gente não jogar fora. Nós temos que sermos gratos a Deus por tudo. E será que nós estamos praticando a gratidão? Que nós venhamos a colocarmos a nossa cabecinha para pensar: será que nós estamos sendo gratos a Deus por tudo? Ou nós estamos querendo apenas dizer: olha eu aqui, só eu faço, só eu sei, só meu filho sabe, só meu filho faz. Hein? Cuidado. Que eu e você venhamos ter cuidado. Que eu e você venhamos a sermos gratos a Deus. Que nós, pais, venhamos a sermos gratos aos nossos filhos, aos nossos vizinhos. Que os filhos venham serem gratos aos pais por tudo que os pais fazem por eles. Que os amigos venham serem gratos aos amigos que fazem algo por eles. A gratidão alegra o coração de Deus. O perdão alegra o coração de Deus. E quando se fala em perdão, nada mais justo é do que se falar em pedir o perdão, porque é como o amor. Quando se falar sobre o amor, a gente tem que falar sobre o perdão. E o amor, quem tem amor pede perdão. Fez algo de errado com alguém, vá lá e peça perdão. Porque se não pedir perdão, vai pesar tanto na balança de Deus quanto aquele que não perdoou, gente. Tá? É a mesma coisa. Quando a gente ensinar sobre o perdão, a gente tem que ensinar a pedir perdão. Certo? Isso é muito importante. Aqui diz, que quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Pode um filho pedir pão e o pai lhe dar uma pedra? Pode o filho pedir um peixe e o pai lhe dar uma serpente? Diz o Senhor. Se nós pais, há uma passagem que eu não me lembro a referência, ele diz: se vós, sendo maus, dais boas dádivas aos vossos filhos, imagine eu, Aliás, imagine o Pai que está no céu. É a palavra de Jesus. Imagine Deus, certo? Nós, ao pedirmos algo a Deus, nunca que Deus irá nos dar algo que irá nos fazer mal.
Deus irá sempre nos dar coisas boas, coisas que não nos farão mal. Por isso que muitas vezes a gente pede e acha que Deus está sendo ingrato para conosco. Afinal, Deus de modo algum pode ser ingrato para conosco, porque Ele não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, dando a sua vida por amor de nós. Agora, Ele é misericordioso. Por isso que nós temos que pedir, temos que bater na porta, porque Ele não precisa de nós, mas nós precisamos constantemente dEle. Certo? E aqui diz o 12: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ora, se eu não quero passar por certas coisas, eu também não devo querer que o meu irmão passe. Certo? Se eu acho ruim passar por uma situação, eu também não devo desejar que o meu irmão passe por essa situação. E esse irmão, nós sabemos que são as pessoas de um modo geral. Diz um ditado popular: o que você não quer para si, não queira para o outro. Certo? Você quer ser uma pessoa esquecida dentro da sua congregação? Fica a pergunta. Quer ser uma pessoa esquecida dentro da sua congregação? Apenas cobrada a sua presença na sua congregação? Simples assim. Nós somos o corpo de Cristo. E cada membro de um corpo tem a sua função. Deus não chamou ninguém para ficar parado. E todos têm condição de cumprir o ID do Senhor. Igreja não é empresa de prestação de serviço familiar. Que nós venhamos a colocarmos isso em nossa cabeça. Igreja não é o lugar onde membros de uma família tiram o seu sustento, não. Não estamos vivendo mais a época das 12 tribos, na qual os levitas, a tribo dos levitas, não trabalhavam e viviam do salário. O salário deles era pago pelas pessoas das outras tribos. Eu não estou querendo dizer aqui que a congregação, que a igreja não precise de dízimos e ofertas. É lógico que precisa. Tem gastos a fazer, certo? Tem reparos para fazer no templo da igreja. Tem viagens a fazer. Tem muitos gastos, certo? Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que a igreja não é uma empresa de prestação de serviço familiar. Não que esteja acontecendo no meu meio, certo? Mas eu vejo muitas pessoas falando que acontece em outros meios por aí, certo? Até mesmo porque nós não podemos comparar uma igreja com uma empresa, porque a empresa ela paga imposto de tudo, sobre tudo ela paga imposto. Nós sabemos disso, e a igreja não é a mesma coisa, certo? A igreja ela é vista como uma instituição filantrópica. E todos nós sabemos o que é uma instituição filantrópica. Aí prosseguindo, lembrando aqui o 12, que o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, tá? Para ninguém. O que eu não quero para mim, eu não devo querer para ninguém, tá?
Eu devo desejar o bem ao meu próximo, certo? Como Deus ensina, como Jesus veio ensinando, como Moisés veio ensinando também, porque a Bíblia desde o princípio que fala sobre Jesus. Eu não sei como que muitos não creem que Jesus é Deus. Se desde o princípio fala que Jesus fala sobre a vinda de Jesus, desde o princípio, e tudo que ele fez, os sinais que ele fez, indicam que ele é Deus. Somente ele teve a capacidade de ressuscitar pessoas. Os profetas, quando fizeram, foram em nome dele, em nome de Deus. O 13 diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quem é a porta? Jesus explica lá no livro de João Batista, capítulo 10, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Está claro, está muito claro. Jesus não foi apenas um profeta como os outros, não. Ele não cometeu pecados. Vamos entender a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Vamos procurar entender, tá? E aí vem, né, o 14. Ó, voltando ao 13, se Jesus é a porta, gente, Jesus já foi sacrificado por nós. Tá? Jesus já foi sacrificado por nós. Ele foi sacrificado como um cordeiro, tá? O 14 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que encontrem o quê? A vida. O caminho que leva à vida é estreito. Até aqui na terra mesmo. As pessoas só procuram o caminho da fantasia, das festividades de fantasia, tá? Da moleza, tá, gente? E eu não vou ficar citando aqui, porque nós sabemos o que é que leva à perdição. Nós sabemos o que é que leva à perdição. E nós devemos sermos embriagados pelo Espírito Santo, como foram aqueles discípulos no dia de Pentecostes, que fala lá em Atos 2. Nós não devemos sermos embriagados por coisa alguma, a não ser pelo Espírito Santo. E nem precisamos também de usarmos de má fé para adquirirmos o que nós precisamos, porque nós temos um Deus que nos dá força para trabalhar, nos dá inteligência para sabermos administrar as nossas horas do dia e o nosso salário, tá? O 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Infelizmente, há lideranças sinceras. Contudo, há lideranças que parece que a elas não importa o Apocalipse, parece que Jesus não vai voltar, sabe? Parece que não. Parece que não vai chegar o dia da cobrança, o dia no qual Jesus vai separar o joio do trigo, junto com a igreja pura e imaculada. Não vai separar os peixes ruins dos peixes bons. Tem gente que apregou essa palavra perfeitamente, só que os interesses estão voltados para as coisas deste mundo. Porque nós sabemos que não é errado a pessoa ter interesses em adquirir bens aqui na terra, mas não através da palavra de Deus, não vendendo a palavra de Deus
como fizeram com as vestes de Jesus, que dizem que era caríssima, e dividiram em pedaços e saíram vendendo as vestes de Jesus. Eu comparo isso aí com pessoas que vendem a palavra, pessoas que vendem o louvor, pessoas que vendem a oração. Vamos prestar conta a Deus, porque Ele disse: dê de graça o que de graça o recebestes. O 16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Simples, gente. Abrolhos são regiões onde há pedregulhos. E ali as plantas não sobrevivem. A semente pode até germinar em época de chuva, nascer, mas não sobrevive, porque a raiz é rasa, não dá fruto, tá? E as pessoas que têm seus interesses na obra de Deus, a gente sabe, a gente conhece. Quem tem interesse em só usufruir, a gente sabe, a gente conhece. E conhece aquela pessoa também que se dedica, aquela liderança que se dedica, e a gente agradece a Deus. Às vezes elas nem sabem, mas onde nós estamos, nós oramos por elas e pelos seus familiares, porque são pessoas dedicadas à obra, são pessoas que dão de si o que podem para verem a obra de Deus crescer, o que não acontece com todas as pessoas, porque muitas pessoas dizem que trabalham para Deus, dizem que querem almas para o reino de Deus. Contudo, as ovelhas mal chegam ali naquele aprisco. Quer dizer, nem bem chegam, mal chegam não, todas chegam bem, nem bem chegam. E logo percebem coisas erradas, logo são menosprezadas e saem. Outras são persistentes, porque pensam na coroa da vida. Porque diz a palavra em Apocalipse: mas os que permanecerem até o fim herdarão a coroa da vida. E o 17 diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aqui não significa pais e filhos não, gente, tá? Aqui são os frutos do Espírito. Os frutos produzidos pela pessoa que apregou bem a palavra, e a palavra frutificou. Pessoas ouviram e seguiram seus exemplos. Ontem eu ouvi uma coisa muito interessante. O meu esposo, ele contando, não estou aqui para falar de meus familiares, estou aqui para falar de Jesus, mas é um exemplo de bons frutos. Ele disse que um rapaz chegou até ele, que hoje ele trabalha no esporte. Contudo, o concurso dele foi para auxiliar de secretaria. Mas ele tinha prazer de trabalhar com pintura, ele gostava de trabalhar com pintura. E alguém chegou para ele essa semana e ele disse que nem lembrava mais da pessoa. E disse: muito obrigada por você ter me ensinado uma profissão. Ele me disse: Ilza, eu não sei quem é essa pessoa, mas aprendeu a profissão com ele e foi para um outro estado e lá sobrevive disso aí. Há quanto tempo faz isso, gente? Muitos anos. Meus filhos eram pequenos, meus filhos hoje já tenho filhos, já tenho netinhos adolescentes. Então, isso é fruto. Se uma pessoa pregou para outra e mais tarde ela vem a ser um servo de Deus, é fruto. Agora nós não podemos sairmos por aí dizendo que eu ganhei. Não, gente. Não é bem assim. A gente apregou a palavra e o Espírito Santo faz a obra, tá? A gente apregou a palavra e o Espírito Santo faz a obra. A gente canta o louvor ou toca o louvor e o Espírito Santo faz a obra, tá? Porque está escrito assim.
É o Espírito Santo que toca, tá? A gente deve pedir a Deus, como eu peço aqui, Senhor, toca. Por isso que eu peço, gente, curte os vídeos, compartilhem, para que o YouTube possa fazer os vídeos circulares e pessoas ouvirem essas pregações. Não é para o meu agradecimento. Eu não estou querendo nada de dinheiro do YouTube, tá, gente? Eu só estou aqui cumprindo o ID do Senhor, porque eu creio que se fosse na época de Jesus, ele estaria usando todas as redes sociais para apregoar o reino de Deus, que eu creio que foi o homem que mais falou no mundo. Em 3 anos, ele falou todo o reino de Deus. Nós não temos noção do tamanho do reino de Deus. Então, 18 disse: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Claro, se uma pessoa é boa, certo? Ela é exemplo na sociedade. E pessoas irão aprender com ela. Não é só a palavra aqui da Bíblia, não, gente. Bons conselhos. No trabalho, as pessoas vão imitar as pessoas boas. Isso é maravilhoso. Na família, vai imitar aquele casal que se dá bem na vida, esposo com a esposa e vice-versa, com os filhos, certo? Vão se dar bem. O 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. É a palavra do Senhor. Então, isso vai acontecer no fim. Jesus vai dar todas as oportunidades para as pessoas se salvarem. Mas nós sabemos qual vai ser o fim das pessoas que permanecerem na iniquidade. Das pessoas que no fim se identificará como ímpia. Porque até agora não há pessoa ímpia. Porque enquanto houver fôlego de vida, há chance de se regenerar e de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. E reconhecer que Jesus morreu, sofreu morte de cruz, foi crucificado lá como um cordeirinho, sacrificado por amor de nós, certo? Ele sofreu muito. E não só aí, Jesus sofreu muito porque ele, a sabedoria encarnada, porque está escrito lá em 1 João Batista: no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra, certo? E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre os homens. Veio para os seus, e o que aconteceu? E ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Mas Deus ainda vai dar chance. Porque Deus ama a todos. E nós devemos orar por todos. Para que todos venham reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário. E não apenas na cruz do Calvário. Porque ele, como homem, foi a sabedoria encarnada. E já imaginaram a sabedoria diante da nossa ignorância? O quanto Jesus sofreu vendo pessoas contradizendo a vontade de Deus? Jesus sofreu. Ele é a própria sabedoria, certo? E ele não rejeitou ninguém. Todos os que vinham até a ele, ele não rejeitou. Ele não chamou de desviado, ele não chamou ninguém, ele não menosprezou ninguém. Inclusive o que traiu ele, acham que ele não sabia que estava ali no meio dele e foi chamado por ele, né? Então, portanto, pelos frutos os
conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O que diz Senhor, Senhor? Muitas pessoas apregoam a palavra, mas visando o quê? Lucro. Como o que traiu Jesus, por ambição, por dinheiro, certo? São lobos vestidos de ovelhas, como estava ali Judas ao lado de Jesus. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. Agora, ele foi predestinado àquilo ali? Eu acredito que não. Porque o próprio Jesus disse, melhor que ele não tivesse nascido. Mesmo após trair Jesus, ele teria a chance da salvação. Se ele tivesse se arrependido de verdade, Deus é misericordioso e Deus iria lhe dar o direito de vida eterna. Como Jesus deu o direito de vida eterna, aquele ladrão que estavam dois um à sua direita e um à sua esquerda ali na cruz, certo? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sim, claro. Só que a palavra é de Deus e foi o nome dele, certo? E Jesus vai dizer o quê? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então a pessoa pode até apregoar a palavra de Deus e pessoas serem salvas, pessoas que creram, porque a palavra que está aqui não é minha. Eu não posso sair vendendo o que não é meu. Eu não posso vender o que não é meu. Dê de graça o que de graça tu recebeste. Tu recebestes. Essa palavra não é minha. Essa palavra é do Senhor. Se eu vender essa palavra, eu não vou ter salvação. Mas a pessoa que escutar essa palavra e fizer tudo de acordo com a vontade de Deus, irá se salvar. Amém? E que Deus, assim, abençoe a todos que ouviram essa palavra. Compartilhem aí os vídeos, tá? Para que outras pessoas possam terem o privilégio de ouvirem essa pregação e seguirem ao Deus verdadeiro que veio em verbo de carne, o nosso maravilhoso Conselheiro da Paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fiquem aí, na graça, continuem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o meu abraço fraterno e um beijo fraterno no seu coração, da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém? Bye bye. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a todos.